Olá, bem-vindos à terceira emissão da IPSB TV. Começamos com um momento bem disposto proporcionado pelos alunos do CEFES que se renderam à onda do Harlem Shake. Os últimos dias do segundo período foram ricos em boas notícias para o IPSB. Do vôlei à ginástica, passando pelo karatê e pelo bóssia, os atletas da nossa escola conseguiram vitórias e prestações notáveis. É verdade, e não se esqueçam que podem obter registros e fotografias desses acontecimentos no sítio da escola em ipsb.info ou no Facebook www.facebook.com/ipsb. Entretanto, fiquem na companhia do Minuto de Português. Olá, eu sou a Cláudia e vim falar no Minuto de Português. Muitas das expressões portuguesas estão ligadas ao mar. Isso mostra a grande relação existente entre o mar e o povo português. Muitas delas são usadas em situações como sentido metafórico. São elas, por exemplo, vir à tona, levar o barco a bom porto, andar à deriva, perder o norte, afundar-se, meter água e muitas mais. O professor Pedro Diogo tem desenvolvido uma carreira paralela à da docência e à da arquitetura, tendo-se tornado um piloto amador e um reputado cronista em revistas e sites da especialidade. A IPSB TV juntou-se a ele no dia em que foi experimentar o Chrysler Imperial blindado, que pertenceu a Salazar. Fiquem então com a reportagem de um encontro com a história sobre rodas. Na verdade, é isto tudo e mais alguma coisa. Neste caso, o mais alguma coisa seria o Chrysler Imperial do Museu do Caramulo. Por lá, descansam muitos automóveis históricos e alguns deles com história, mas nenhum com uma parecida com a deste modelo. A marca foi criada em 1924 por Walter Chrysler, com o lançamento de um automóvel que combinava qualidade com baixo preço, o que fez com que arrancasse de forma fulgurante para a construção de um império em Michigan. Imperial foi a designação escolhida para o modelo de topo da marca. Apareceu muito cedo, logo em 1926, e com o intuito de competir com a Lincoln e, sobretudo, com a Cadillac. Em 1934, com a natural ânsia de inovar no estilo, dá um tremendo tiro no pé com o Imperial Airflow. E em 1937, surge a terceira geração, a deste modelo, cujo estilo é encomendado a Raymond Dietrich e que definiria 20 anos de conservadorismo vendável na marca. O início de vida do Imperial HE 1032 começa muito antes da sua compra. Principia com o primeiro e único atentado a Salazar. No cerne do atentado à vida de Salazar está um anarco-sindicalista de nome Emílio Santana, que aproveita uma das habituais idas à missa do ditador para fazer rebentar um petardo no dia 4 de julho de 1937. Por erro de posicionamento, o mesmo rebenta ao lado e não por baixo do carro da antecessora da PIDE, a PVDE, que, como habitualmente, era quem transportava o ditador. Não há sequer feridos, mas a ousadia vai custar-lhe 16 anos de prisão.
Entretanto, a PVDE logo se apressa a encomendar automóveis blindados para o transporte de Salazar, sendo que o primeiro seria este Chrysler Imperial. O presidente do Conselho nunca se sente verdadeiramente confortável em nenhum deles, preferindo claramente o normal Cadillac que usou por mais de 20 anos e até à sua morte. 1961 é considerado por muitos como o annus horribilis do Estado Novo. Na prática, é quando começa a guerra pela independência das colónias em África, e isso por si só bastaria. Após mais de 20 anos nas garagens da PIDE, sem utilização, e porque só ocupava espaço e nunca era utilizado, o encarregado do parque alto daquela polícia, o inspetor José Bernardino, solicitou autorização para transferir o carro para a prisão de Caxias, onde, parece, que aí não estorvaria. Por esta mesma altura, o grupo de comunistas detidos em Caxias, sempre à procura da fuga, estudava todas as hipóteses da mesma. António Trezo é encarregue dessa mesma missão, mas para isso teria de fazer-se passar por rachado, fingindo assim que se tinha passado para o lado dos carcereiros e sujeitando-se ao desprezo dos seus companheiros. Desta forma, conquista uma liberdade de movimentos rara para um prisioneiro, e é graças a ela que descobre, na garagem da cadeia, o carro blindado pertencente ao próprio Salazar. Às 9 horas do dia combinado, os detidos são conduzidos ao fosso interior por um guarda prisional. Começava assim o recreio de meia hora sob a vigilância direta dos guardas. António Trezo dirige-se ao túnel que liga ao fosso interior e certifica-se da presença dos presos que o iam acompanhar nesta tentativa de fuga no Chrysler. Com o carro já em marcha atrás, dirige-se para o túnel e pouco depois das 9h30, a 5 minutos do fim do intervalo, o carro é colocado no centro do fosso interior. Os presos ladeiam o carro, mas os guardas não estranham a presença do mesmo. Até que alguém grita "Golo!". Num instante estão todos dentro do Chrysler e as portas a fecharem-se com estrondo. O pesado carro investe. O guarda do túnel, instintivamente, afasta-se, mas mesmo assim o carro passa-lhe por cima de um pé. Ainda no chão abre fogo e assim é dado o alarme. Percorrem o túnel ultrapassando a casa da guarda e desembocam na parada. Atiram-se contra o portão verde da saída e já estão fora da prisão. Após uma curva apertada, ainda têm de percorrer, sempre debaixo de fogo, toda a estrada de acesso ao portão principal. As balas limitam-se a riscar a chapa e o vidro. Algum tempo depois, e já em Lisboa, limitam-se a abandonar o Chrysler que assim permanece até a PIDE o encontrar com a frente muito danificada e cheia de marcas de balas. Em 1969 é vendido, ainda nesse estado, ao Museu do Caramulo, que o recupera, embora as marcas das balas, sobretudo nos vidros, ainda se mantenham visíveis, o que é bom. Como diretor do museu, o engenheiro Tiago Patrício Gouveia, sabia do meu interesse no carro, teve a amabilidade de me propor um teste ao mesmo, de andar, pois claro, no dia em que os protagonistas desta fuga iriam contar, na primeira pessoa, como tudo se passou. O motor pegou com uma facilidade espantosa e assentou num ralo antigo que o tornava quase inaudível. Os cerca de 150 cavalos mal se notam, mas o peso é claramente o culpado. Os pneus que o digam a avaliar pela chiadeira que faziam ao tentar aguentar os quase 3.000 kg nas curvas mais apertadas. Subi a rampa umas 5 vezes, o que ajudou francamente aos resultados da Petrolífera Nacional para este trimestre, e não me canso de salientar o silêncio do motor, o conforto geral e a falta de travões, apesar de serem hidráulicos. No entanto, apesar dos seus mais de 75 anos, a condução é muito moderna, com uma caixa muito suave, assim como a embreagem. A direção é, claro está, muito desmultiplicada, mas, por isso mesmo, não exige que esteja um halterofilista atrás do volante. Entretanto, chegavam os fugitivos. Bem, na verdade, apenas um pôde vir. E sendo assim, estava na hora de terminar o teste. Mas a história deste Chrysler não acabou em 61. Os automóveis têm uma espécie de alma, e só isso pode explicar o que aconteceu a seguir. Tinha então acabado de experimentar o Chrysler quando o coloquei nos jardins em frente ao edifício do museu para a habitual sessão fotográfica. Entretanto, começa a sair fumo branco debaixo do carro e em 3 tempos já saía do interior do mesmo até que aparecem as primeiras labaredas debaixo do banco do condutor. Arrancámos o banco do sítio para encontrar a bateria que, entretanto, se tinha soltado e entrado em curto-circuito. Daí até começar a arder foi um instante e só não ardeu tudo porque estávamos ali. Enquanto recuperava a calma, e já num momento a sós com o Chrysler, quase que juro ouvi-lo sussurrar-me que
Não andam outra vez, não. Na última deram cabo do nariz e nem que arda todo. A rubrica Pequenos Cliques tem-nos ajudado a descobrir algumas curiosidades em torno da cultura cristã, que está presente nas coisas mais pequenas do nosso dia-a-dia. Com a Páscoa ainda fresquinha na nossa memória, vamos falar da flor da paixão, a flor do maracujá. E logo de seguida fiquei com a nova rúbrica da IPSB TV, Informaticamente. Ao longo das emissões da IPSB TV surgirão mais conselhos e dicas sobre o mundo da informática. Vamos lá? Sabiam que, quando a colonização e, consequentemente, a evangelização dos indígenas, os padres jesuítas usaram a fauna e a flora para a sua catequização? Um exemplo disso é a árvore e fruto maracujá, que em português mantém o nome indígena. Em inglês, a árvore de fruto maracujá diz passion flower e em francês fleur de passion. Traduzida à letra, passion flower significa, em português, flor de paixão, referindo-se à morte, à paixão e ao sofrimento de Cristo. Esta situação deve-se às suas características, à cor roxa e a uma coroa, semelhante à coroa de espinhos. Entre outras características que foram exploradas pelos padres jesuítas, no sentido de se aproximarem e melhor transmitirem a fé cristã. Vamos abrir o browser. E aqui vai aparecer o Google. Vamos escrever o nome do nosso programa, que neste caso é o Pixel. E vamos clicar no primeiro link. Vamos carregar onde diz Open Pixel Editor. E vamos abrir a imagem do computador. Vamos selecionar a imagem que queremos, neste caso esta. Vamos clicar Abrir. Podemos ampliar a imagem para ter uma melhor visualização. Selecionamos a ferramenta da varinha e clicamos na parte branca. Como a imagem não está toda selecionada, vamos carregar no botão Shift do teclado fixamente e com o botão esquerdo do rato vamos selecionar o resto da imagem. De seguida, vamos a Editar e vamos copiar a imagem. E a imagem fica copiada. Como a imagem não está toda selecionada, vamos carregar no botão Shift do teclado fixamente e com o botão esquerdo do rato vamos selecionar o resto da imagem. De seguida, vamos a Editar e vamos copiar a imagem. E a imagem fica copiada. Vamos ao botão Arquivo, Nova Imagem e vamos clicar onde diz Transparente. Ok. E vai aparecer esta página, podemos abrir um bocadinho e vamos editar e vamos colar a imagem. E fica a nossa imagem colada. De seguida vamos salvar a imagem, clicando no botão Arquivo, Salvar. Vamos dar o nome aqui à imagem, neste caso vou escrever aqui Mónica. E vamos clicar ali naquela setinha e vamos carregar na segunda opção, PNG, transparente, qualidade total, ok, e vamos salvar a imagem no ambiente de trabalho, salvar. Vamos minimizar a página, aqui em cima, clicando aqui. No ambiente de trabalho podemos visualizar as duas imagens. A primeira ainda está com o fundo branco e a segunda não. Foi o que nós retiramos. Vamos carregar no botão direito e vamos abrir como visualizador de fotos do Windows. E vai abrir a nossa imagem já recortada sem o fundo branco. Vamos continuar a sugerir a visualização de alguns filmes dos mais clássicos aos mais atuais. Não vou ser eu a dizer isto, Joel, diz tu. Ok, let's look at the trailer.
Olá, esta é a terceira emissão da rubrica Filmosofia. Hoje vamos falar do filme O Fim da Aventura, The End of the Affair. É um filme que é baseado num romance de Graham Greene, que, como escritor, também esteve na origem de 2 outros argumentos para 2 outros bons filmes, As Pontes de Madison County e O Americano Tranquilo, a título de exemplo. Este filme em concreto, O Fim da Aventura, é realizado por Neil Jordan e tem nos principais papéis Julianne Moore, o Stephen Ray e o Ralph Fiennes. É passado por alturas da Segunda Grande Guerra Mundial, em Londres, e apanha exatamente, portanto, o marco na história é exatamente o dia do Blitz. No filme existe um triângulo amoroso, portanto, existe um casal, Sarah e Harry, e um amigo do casal, Maurice. O casal já vai sentindo algum afastamento e Maurice começa a aproximar-se de Sarah, e é de facto com Sarah que está na noite do Blitz. E é aí que se dá então o tal momento de charneira de que eu estava a falar há pouco, porque rebenta parte do prédio onde eles estão e Maurice cai inanimado no chão. Sarah fica desesperada e, não sendo uma mulher crente, promete a um Deus em que não acredita que deixará de ver Maurice caso ele se salve. E vai-se embora. Maurice acaba por despertar, não tinha nenhum ferimento grave, tinha, creio eu, com o impacto de uma pedra na cabeça, qualquer coisa assim do género, e daí para a frente todo o filme trata da fuga de Sarah, da sua própria felicidade, em nome da pessoa que ama. Há uma série de questões que vão surgindo no filme em torno do amor, da fé e da religião, que terão interpretações diferentes por todos nós, mas é um filme que vale a pena ver exatamente por causa disso. Põe em causa os nossos valores. E assim chegamos ao final da nossa terceira emissão. Sim, mas continuamos permanentemente online em ipsb.info/ipsbtv e no Facebook. Lembrem-se, façam-nos chegar as vossas sugestões e comentários. A IPSB-TV continua em construção e é mesmo de todos nós. Deixamos-vos agora com uma música, Se Eu Fosse Um Dia ao Teu Olhar, que foi gravada exclusivamente por alunos aqui do colégio e vale mesmo a pena ouvi-la. Até breve. Vemo-nos na próxima emissão. Longa a noite e só o sol quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve, lento, nu e fiel. É este vento que te navega na pele. Pede-me a paz do teu mundo, louco, livre, assim sou eu, um pouco mais. Solta-te a voz lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar do teu mundo.
fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se fosse um dia eu respirar e tu o perfume de ninguém, se fosse